Então vamos falar um pouquinho de uma habilidade muito importante, considerada como uma habilidade preditora para a alfabetização. Eu utilizo muito aqui no meu dia a dia, eu trabalho com essa habilidade juntamente com a implementação dos sons, as junções e toda a questão da instrução fônica, inclusive consciência fonológica, consciência fonêmica. Nós estamos falando da nomeação automática rápida, NAR. Afinal de contas, o que é esta habilidade? Essa habilidade ela tem sido considerada fortemente, tem sido relacionada com o sucesso na alfabetização. Então, ela tem sido considerada uma preditora, assim como a consciência fonológica. E se a gente parar para pensar e raciocinar em cima dessa habilidade, o que eu posso deixar aqui para vocês como assim de conhecimento mesmo? A nomeação automática rápida é uma habilidade que vem depois da nomeação. Por quê? Porque primeiro eu preciso nomear. E essa capacidade de nomear coisas, objetos, frutas, animais, coisas ali do meu dia a dia. Essa capacidade é uma habilidade dentro de uma habilidade maior de linguagem oral. Então, quando eu nomeio, eu consigo acessar a minha memória lexical, que é a memória onde eu guardo os nomes de todas essas coisas, cores, frutas, animais, objetos no geral, né? Então, o que acontece? Para eu ter essa nomeação automática rápida, primeiro eu preciso saber nomear, tá? Então, quando você, na sua avaliação ali, você já encontrar alguma dificuldade, perceber alguma dificuldade no seu aluno ou no seu paciente de nomear, com certeza vai ter a dificuldade na nomeação automática rápida, tá? Então, primeiro, a gente precisa trabalhar essa nomeação, essa precisão na nomeação. Então, eu preciso olhar o nome daquele objeto, daquela cor, daquela fruta e já falar o nome correto. Né? Quando a gente fica assim, olha, eu olho aquilo, mas eu troco, eu renomeio, eu falo de novo, eu busco por outras coisas, ou eu falo uma referência. Por exemplo, eu vejo abajur, ao invés de falar abajur, eu falo luz. Eu relaciono com alguma coisa que tem referência, né? Quando eu faço isso, eu não estou tendo precisão na minha nomeação. Então, eu preciso ter precisão, eu preciso olhar e falar o nome, e lembrar o nome, tá? Isso é uma habilidade que prediz ali a nomeação automática rápida. Porque para eu nomear automaticamente e bem rápido, numa velocidade boa, numa velocidade maior, primeiro eu preciso nomear, tá? Então, isso foi um parênteses, na verdade, que eu fiz para vocês entenderem agora como que vem a habilidade da nomeação automática rápida. Como que funciona, então? Eu tenho que nomear rapidamente, ou seja, numa velocidade muito boa, uma sequência ali de coisas, tá? Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Nós temos aqui uma prancha, por exemplo, de meios de transporte, tá vendo? Então, eu tenho aqui a moto, navio, caminhão, avião e bicicleta. Então, primeiro, eu preciso pedir para a criança nomear todos eles. Depois, sim, eu vou explicar para a criança, olha, agora nós vamos fazer assim. Você vai falar o nome mais rápido que você conseguir, seguindo a linha e seguindo nessa direção, de cima para baixo. Então, primeiro você explica para ele, tá? E essas pranchas são pranchas muito simples, muito fáceis de confeccionar, tá? Essa aqui, por exemplo, essa aqui de animais que a gente tem aqui, olha, tá vendo? Essa aqui a gente retirou desse material aqui, do Manual de Estratégias para Dificuldades e Transtornos de Atenção, Leitura, Escrita, Ortográfica e Caligráfica, tá? A gente tirou daqui.
Mas a gente cria muito. Você pode criar com base no que você precisar aí. Por exemplo, eu criei essa prancha aqui, olha, tá? Depois nós criamos essa aqui de frutas, tá vendo? E depois, a partir disso, nós criamos a de cores. Nós criamos também com boquinhas, tá vendo? Então, você vai criar, tem de vogais, tem de consoante, tem de número. Você vai criar conforme a sua necessidade. E a criança, esse paciente, esse adolescente, ele precisa treinar. Então, essas pranchas são pranchas de treino. Para quê? Quanto mais eu faço, mais rápido, mais ágil eu também fico. E a mesma coisa. Ou seja, mais rápido, mais ágil eu vou conseguir acessar essa memória lexical com o nome das coisas e eu vou conseguir dar uma resposta, eu vou conseguir ser mais eficiente, tá? E isso vai influenciar onde? Lá na alfabetização, porque afinal de contas, lá na leitura, né? Porque afinal de contas, para eu ler, eu preciso acessar ali o som daquela letra, eu preciso juntar aquilo, eu preciso depois retomar para ver o que ela significa, né? Então, por isso que o NAR é considerado uma habilidade preditora da leitura, certo? Então, esses que eu mostrei para vocês são pranchas de NAR, de nomeação automática rápida, que a gente pode criar a partir de quê? De símbolos que eu tenho ali, numéricos, de letras, de figuras, certo? E eu tenho a fluência leitora. Então, aqui já são pranchas de fluência leitora, para eu trabalhar fluência leitora. Então, quando eu crio pranchas que já tem as junções ali, nem que sejam junções de vogais, nem que seja uma consoante e uma vogal, igual aqui, por exemplo, ou nem que sejam palavras para eu trabalhar também mais lá na frente. Depois eu posso explicar para vocês como trabalhar a fluência leitora com essas pranchas na ortografia, né? Mas eu posso criar palavras ali que eu estou trabalhando com aquele meu aluno, com aquele meu paciente, para que ele faça esse treino, tá certo? Então, eu posso criar pranchas a partir do que eu tenho ali de demanda, o que eu tenho ali de necessidade. Mas o mais importante é eu ter ideia que a nomeação automática rápida é uma habilidade de linguagem oral, tá? Então, eu primeiro preciso nomear, para depois eu nomear com maior velocidade. E isso vai influenciar lá na leitura, tá bom? Para ser considerado NAR, significa que são pranchas de quê? De figuras, como objetos, animais, frutas, cores e de símbolos também, letras, números, tá bom? E a fluência leitora são pranchas com palavras que se repetem. Isso é uma coisa muito importante, tá? Eles se repetem, vocês podem ver aqui, tá? Aqui a gente fez, olha, a gente adaptou, tá bom? Não é que nem essa aqui, por exemplo, que é maior. Vocês também podem adaptar aí, tá? Ao invés de ter 10 linhas, pode ter 5 linhas. Depende da sua necessidade. Se você perceber que a criança ou adolescente está demorando muito para nomear com 10, vamos começar com 5, depois a gente vai aumentando para 6, depois 7 e assim por diante, tá? Igual eu falei para vocês, tem que ter essa regrinha porque são elementos que se repetem. E a gente tem que seguir a linha de leitura na hora desse treino, né? E eu tenho um instrumento também que eu posso indicar para vocês, que é o Pronarly. Eu uso muito aqui, muito mesmo, tanto que o meu eu até tive que, olha, reencadernar ele, né? Mas eu uso muito porque ele trabalha, ele é um programa de remediação com a nomeação automática rápida e leitura, tá? Então, além de pranchas aqui que eu vou ter de cores e figuras, eu também vou ter pranchas com palavras e pseudopalavras para treinar a leitura. Mas vai ter essa base primária, que é a base do NAR, que é a nomeação automática rápida. Conte aqui para mim se eu conseguir ajudar você a entender melhor como funciona essa habilidade e qual a sua dúvida ou dificuldade maior no dia a dia. Um abraço!